Estudo Bíblico. As 70 Semanas Proféticas de Israel, programa número 10. As grandes tragédias do fim da grande tribulação. Apocalipse 16 e verso 1. Antes de meditar neste capítulo 16 do Apocalipse, compreenda que em Apocalipse 14 revela importantes aspectos proféticos a serem cumpridos. Primeiro, como tem sido dito, 3 anjos anunciam a todo o mundo outras tantas coisas. O primeiro anuncia o Evangelho voando. O segundo anuncia a destruição de Babilônia, a Roma e as suas religiões juntas. E terceiro, proclama o aviso de Deus para que ninguém receba o sinal da besta. Um outro anjo anuncia a ceifa e a vindima do Senhor sobre a terra. E esta ceifa e vindima produzem na terra, e particularmente no Médio Oriente, o que se chama de lagar da ira de Deus. Essas tragédias de derramamento de sangue será tão grande que o sangue chegará ao freio dos cavalos pelo espaço de 1600 estádios. Esta medida, em termos atuais, significa 177,6 metros, o que equivale a ser mais de 280 quilómetros de extensão. Poderemos nós avaliar o que significa, avaliar o que a ira de Deus vai produzir sobre aquela região, mas as 7 últimas taças dos juízos de Deus em Apocalipse 16 revelam as grandes tragédias do fim. Fique atento para ouvir o que se vai dizer neste programa. Quanto a Israel, por aquele tempo, esta nação estará em grande angústia também, porque o anticristo, a quem tinham recebido como seu Messias, tornou-se seu inimigo. E por aquele tempo, além de uma grande parte dos judeus terem fugido para a cidade de refúgio, onde Deus os sustenta por 1260 dias, muitos outros estarão a ser destruídos em Israel. E segundo Apocalipse 16 e verso 12, por aquele tempo se estão preparando, ou cumprindo, melhor dito, os preparativos para a batalha do Armagedão. Evite esse tempo que as Santas Escrituras nos falam, preparando-se para sair da terra no arrebatamento da Igreja. Como já temos visto anteriormente, esta ilustração dá-nos uma ideia de como será o arrebatamento da Igreja no dia da ressurreição dos mortos, que uns e outros vão ao encontro de Jesus nos ares, nas nuvens, e assim estarão para sempre com o Senhor. Graças a Deus. Vimos perante a face do Senhor para exaltar o nome do Senhor, para lhe dar a glória, o louvor e a adoração. Amém. E a gratidão da nossa vida, amém, pois somos preço de sangue. Aleluia, o Senhor nos comprou, nos resgatou e por isso a nossa alma deve estar alegre e feliz, amém, na sua presença, aleluia, porque agora não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós louvamos o Senhor, adoramos o Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor vos abençoe a todos, vos ajude, vos guarde, aleluia. Glória ao nome do Senhor, que abençoe as vossas famílias, que vocês possam ter, aleluia, um encontro com Jesus maravilhoso e uma comunhão com Jesus maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Oramos para que Deus abençoe o seu servo e o ajude na exposição da sua santa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos na Tua presença, louvar,
adorar, exaltar o teu santo e bendito nome. Meu Senhor, a nossa alma se gloria em ti, a nossa alma se regozija em ti, a nossa alma espera somente em ti, pois tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso melhor amigo, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Em ti esperamos cada dia da nossa vida. Pedimos por todos os irmãos e amigos, todos aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, que eles sejam despertados para esta realidade, meu Senhor. Cristo é real, aleluia. Cristo voltará muito em breve, aleluia. Amém. Senhor, prepara a tua igreja para se reunir contigo nos ares. Bendito seja o teu nome. Nós queremos estar contigo para todo o sempre. Abençoa o teu servo, inspira-o, ajuda-o e guarda-o. Senhor, aleluia. Dá-lhe graça na exposição da tua palavra. Abre os corações daqueles que vão ouvir, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus estamos chegando até junto de vós. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, dos Estados Unidos da América do Norte. É com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Damos louvores e ações de graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua paz e pelo seu perdão, que em Cristo Jesus foi dado ao mundo e somente por Ele temos acesso a Deus Pai. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. E as de hoje, deste programa, são de veras muito importantes. Não perca este programa. Veja até ao fim, ainda que tem que ser um pouco longo, pelo facto da exposição daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas é de aviso sincero da parte de Deus. Deus quer salvar todos os pecadores e quer que todos aqueles que já são de Cristo andem no seu caminho, sejam santificados e estejam ocupados na sua obra, até que Ele venha. De dia ou de noite, o Senhor nos pode chamar à sua presença. Toma atenção ao que vai continuar. E agora nós vamos chamar a esposa para cantarmos um hino para a glória do Senhor. É muito antigo, mas é um hino maravilhoso que nos fala acerca do Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que por nós o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza
para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo o pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante conosco. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, aleluia. Tornemos a cantar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, poderoso, magnificente. Só Deus é Senhor e além dele outro Deus não há. Preparou para o pecador da terra a sua reconciliação no Calvário, no sacrifício e no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Hoje é o programa número 10 e acerca do estudo bíblico das 70 semanas proféticas de Israel. E o título deste programa são As Grandes Tragédias para o Fim da Grande Tribulação. Vamos ler apenas 2 versos da Palavra de Deus. Em Apocalipse 15 e verso 1 e Apocalipse 16 e verso 1. Assim diz a Palavra de Deus. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse 16 e verso 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 alvas da ira de Deus. Diga, ide e derramai sobre a terra, sobre o globo, as 7 salvas da ira de Deus. Tomemos nota que em Apocalipse, capítulo 15, verso 1, revela 7 anjos com as 7 últimas pragas, e com elas a ira de Deus é consumada. E em Apocalipse 16, revela a execução desses juízos de Deus, dessas tragédias sobre a terra. Todo o capítulo de Apocalipse, que está cheio de tragédias que virão um dia sobre a terra. Antes de meditarmos nestas últimas pragas, vejamos a vinda de Jesus para a terra pela segunda vez.
e representada em Apocalipse 14, verso 1, que diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Esta visão de João nos parece ser de ordem panorâmica e não cronológica. Mas uma destas visões revela o derrame de sangue numa extensão tão grande, com cerca ou mais de 280 quilómetros no Médio Oriente, como está escrito em Apocalipse 14, 17 a 20, e nós vamos dar-lhe um quadro dessa tragédia para ter uma ideia. Para termos uma ideia das tragédias horríveis que vêm sobre a Terra, esta ilustração dá-nos essa ideia de que o sangue no Médio Oriente vai chegar ao freio dos cavalos, conforme está escrito no capítulo 14 do livro do Apocalipse. E nesta visão panorâmica de João sobre Jesus, se encontra também em Zacarias 14, verso 4, quando Jesus voltar para Israel, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido em 2 montes. Também nós cremos, quando Jesus voltar pela segunda vez para a Terra, ele vem desta forma, quando pousar no Monte das Oliveiras. Os seus olhos, conforme diz em Apocalipse 19, serão como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Podemos nós fazer uma ideia do que vem aí a seguir, que o sangue naquela parte do mundo chegará ao freio dos cavalos por causa da ira de Deus sobre os desobedientes, sobre aqueles que lhe voltam as costas? E depois disto, voltemos à descrição das 7 últimas pragas conforme os textos foram lidos. Eu desejo começar esta mensagem com um solene aviso de que, de forma alguma, queira ficar na terra quando se der o arrebatamento da Igreja. Não queira ficar. A razão disto é porque as tragédias que vão assolar o planeta são horríveis e terríveis, e creio que atingirão todos os habitantes da Terra naquele tempo. No livro da Revelação de Deus, ele contém 21 juízos divinos sobre a Terra. Isto revelado nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. E a mensagem que se segue é a descrição dessas últimas taças. Vamos ver antes as ilustrações. Destes 21 juízos, começa pelos 7 selos que começam sendo abertos. Logo a seguir, vêm os juízos das 7 trombetas. E em terceiro lugar, vêm os juízos das 7 taças. E então, a mensagem desenvolve-se nestas últimas 7 taças que temos vindo a falar, ou 7 salvas da ira de Deus. Diga com a sua boca: as 7 salvas da ira de Deus. Por isso nós queremos que serão universais, porque elas serão
derramadas sobre a terra. E o conteúdo destas pragas são horrivelmente destruidoras sobre um mundo onde quem reina é Satanás e os seus servos. Antes de estudarmos sobre os juízos, algo de terrível vai acontecer, conforme já foi mostrado no Médio Oriente, uma enorme carnificina, chamada de ceifa e de vindima, revelada em Apocalipse 14, a 7 a 20, porque ali, como foi mostrado, o sangue chegará ao freio dos cavalos por 1600 estádios. E, em termos atuais, essas medidas creio que ultrapassam 280 quilómetros. Tal vai ser a destruição que ali vai acontecer, e quem pisa no lagar da ira de Deus é Jesus, conforme está escrito no capítulo 19 do livro do Apocalipse. E como a Escritura indica um lugar e um espaço em Israel, este conflito pode acontecer nos juízos finais próximos à batalha do Armagedão. Apocalipse 16 e verso 16. Quando Israel, no cumprimento da semana número 70 do seu calendário, quanto a este povo, uma grande parte deles, como temos vindo a falar, fugiram para a cidade de refúgio, que queremos ser Petra, no Jordão, e Deus o sustentará por 3 anos e meio. Conforme está escrito em Apocalipse 12 e verso 4, vamos ver uma ou duas fotos desses lugares para onde Israel vai fugir. Jesus disse: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E queremos que esses montes deverão ser nesta cidade de refúgio chamada Petra, no Jordão. Esta é uma antiga cidade dos nabateus, escravada em rocha. Portanto, queremos que uma grande parte de Israel vai fugir para ali. Naquele tempo da grande tribulação, já passa do meio da semana de anos para a frente. E enquanto uns fugiram, outros ficaram. E os que ficaram em Israel vão enfrentar uma perseguição tal pelo governo mundial do Anticristo que uma grande parte vai morrer. Uma coisa é certa: Israel terá que enfrentar ainda outro holocausto, porque está escrito isto na sua própria terra. E está escrito em Zacarias 13, verso 8 e verso 9, que 2/3 perecerão e 1/3 será refinado. De maneira que só 1/3 de Israel se irá converter a Jesus. Por que é que isto acontece? Acontece porque rejeitaram o seu Messias. Mas eles são um povo escolhido. E Deus tem-lhe dado a oportunidade de se voltarem para Deus em Cristo Jesus, porque não há outra forma. Somente com a aceitação do Messias, que é Jesus Cristo, Israel poderá ser salvo. Então, sobre todo o mundo virão as 7 últimas pragas que, no dizer de João, com estas pragas a ira de Deus é consumada, ou terminada, ou levada ao auge. Apocalipse 15 e verso 1, conforme foi dito, estas pragas serão tão difíceis de suportar que, quando lemos sobre o seu conteúdo, ficamos sem qualquer gosto de viver na terra, ainda que fosse por 2 ou 3 minutos. Todos os servos de Deus conhecem o efeito das pragas do Egito sobre Faraó e seu povo, revelado em Êxodo 7,14 até Êxodo 12,36. Entretanto, julgando estes juízos pelos termos sobre a terra, concluímos que estas pragas são
universais, mundiais ou globais e não regionais, e são iguais em todo o mundo. Anteriormente já lemos o efeito das pragas em termos de terças partes. Ainda estamos lembrados disso. Uma terça parte da terra queimada, uma terça parte do mar tornada em sangue, uma terça parte das fontes e rios tornados em sangue, etc, etc. Estamos lembrando isso no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Pois bem, a descrição destas 7 salvas finais começam desta forma: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Sobre a terra, diga sobre a terra, não é sobre a terra de Israel, é sobre a terra. Por este facto se compreende que não é a nível regional, mas universal. Entretanto, espero que possamos ter delas o conhecimento para as evitar, porque se podem dar ou acontecer na nossa geração, e pergunto a si mesmo se deseja estar por cá para enfrentá-las. Temos afirmado o que diz a palavra de Deus, que o Senhor não nos guardou para a ira, mas para a aquisição da salvação, e o Senhor nos livrará dessa ira. Como? Cremos que é com o arrebatamento da Igreja. Existe muita gente que não dá valor à misericórdia de Deus através dos avisos que ouvimos, mas depois de estarem a enfrentar os trágicos acontecimentos como fomes horríveis, pestes horríveis, guerras e mortes tremendas, então gostaríamos de voltar atrás. Mas é tarde demais. Antes de irmos ao seu conteúdo, lembre-se do seguinte, que o que vai ver e ouvir não é alegórico, nem simbólico, como religiosos o ensinam, mas é literal e com letras maiúsculas. De maneira que evite o engano religioso e siga a revelação da Santa Escritura, porque terra é terra, sangue é sangue, e homens são homens, cidades são cidades, refúgio é refúgio, etc, etc. De maneira que este assunto nem é alegórico, nem simbólico, mas literal. Primeiro, a primeira salva é o seu efeito. Está escrito em Apocalipse 16, verso 2, que afirma que essa praga será derramada sobre os homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Vamos começar a ver as fotos e a ministrar segundo o que está escrito. A primeira salva é a aflição que vem sobre aqueles que têm a marca da besta. Em Apocalipse 16, verso 2, afirma que essa praga será derramada sobre os homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Eu entendo que também haverá muita resistência a receber este sinal, incluindo os judeus. E embora os exércitos do Anticristo sejam a nível mundial, eu creio que haverão outros que se vão opor, e também creio que muitos chegarão ao fim sem ter recebido essa marca. Mas as suas lutas e sofrimento será horrível, porque finalmente eu creio desta forma: alguém tem que fazer parte das ovelhas e dos bodes que Jesus falou em Mateus 25, 31 a 46. Portanto, vai haver muita resistência ao governo mundial, mas o sofrimento será horrível. E a segunda salva e o seu efeito está escrito em Apocalipse 16, verso 3. A praga do anjo deixa o mar em sangue e morre no mar todo o peixe. Mas o mar é uma fonte de comida.
De maneira que, desta vez, não se diz que é 1/3 do mar, mas é o mar. Portanto, o mar pode ser a nível global, que fica em sangue com a morte do peixe. E a terceira taça, ou a salva, em Apocalipse 16, 4 a 7, esta praga causa que os rios e as fontes das águas fiquem em sangue. E as pessoas têm que beber sangue, porque disso são merecedores, como diz a palavra de Deus. Não tem água, tem que beber sangue, ou a água feita em sangue. Isto também creio que é a nível universal, porque a praga das terças partes se encontra em Apocalipse 8. E a quarta salva da ira de Deus e seu efeito se encontra logo a seguir. O quarto anjo derrama a sua taça sobre o sol e os homens serão abrasados com grandes calores. E abrasar significa queimar. Você gostaria de estar por cá nesse tempo? A pele, quando nós sofremos uma queimadura, fica com a ampola de água. E assim deverá acontecer àqueles que vão enfrentar esta praga do sol, que vai aquecer tanto que vai queimar as pessoas na terra. A quinta salva e o seu efeito. O trono da besta será atingido com a quinta taça ou salva da ira de Deus. E isso significa que o governo mundial vai ser atingido com trevas, dores e chagas e ficará num caos horrível. Apocalipse 16, verso 10 ao verso 12. Aí começa a desgraça da religião mundial e do governo mundial. A sexta taça e seu efeito. O sexto anjo derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, no Médio Oriente, e esse rio vai ficar seco para servir de estrada às tropas dos reis do Oriente, que se crê sejam a China e seus amigos, como está escrito em Apocalipse 16 e verso 12. Por aquele tempo, cremos que tudo está preparado para a batalha do Armagedão. Esta vai ser a última batalha no Vale de Jezreel, onde os exércitos do mundo se reunirão para aniquilar o povo judeu e não só. Cristo vai ali colocá-los em juízo. Jesus, na sua segunda vinda, vai pôr um fim à loucura dos homens que fazem o trabalho do diabo, que é matar, destruir e roubar. Tudo isso é instrumentos satânicos para o sofrimento da humanidade. Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo, dar paz aos homens, alegria aos homens que o querem seguir e irem para um bom lugar na eternidade, na casa do Pai, onde Ele nos foi preparar um lugar. Para isso, Ele deu a sua vida em nosso resgate no Calvário. E pelo seu sangue somos redimidos. E ainda dentro deste contexto, vemos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que saem da trindade satânica e vão por todo o mundo, colocando-nos líderes que devem ir para essa grande batalha do Armagedão. Vamos ver essa parte. São espíritos de demónios que vão convidar todo o mundo para virem para essa grande batalha e ali vão encontrar o seu fim, a sua morte, como está escrito. Pergunto, você gostaria de estar cá na Terra nesse tempo? E a sétima taça
será horrível e terrível. Nós vamos ler em Apocalipse 16, verso 17 ao verso 21, que diz: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vamos ver. Toma atenção àquilo que vai ouvir. Antes de prosseguir, lembremos-nos de que estes juízos de Deus, a serem derramados sobre a terra, já estão escritos há cerca de 2000 anos atrás. E ninguém se deve admirar quando eles começarem. Então temos, pelo menos, o anúncio de 6 grandes juízos de Deus decretados nesta última taça. Primeiro, com o derramo da salva do 7º anjo, saiu uma voz do templo cujas palavras são estas: Está feito, no verso 17, com estas palavras. Creio que é anunciado o fim, o resto dos juízos divinos. Segundo, acontece o maior terremoto da história do mundo terreno, com os seus efeitos devastadores. Terceiro, com este terremoto, creio, a nível planetário, acontecem 3 juízos de Deus, e já em Isaías 24, verso 1 ao verso 23, ali é revelado este estado desolador do planeta. E, por exemplo, no verso 1 de Isaías 24 afirma: Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E no verso 19 diz que de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, de todo se moverá a terra. Aqui estão escritos 3 vocábulos que dizem quebrantada, rompida e movida. Ou seja, quebrantar significa quebrar, abater, arrasar. Romper significa partir. E despedaçar significa rasgar. É esta forma, ou desta forma, que a terra vai ficar. Também em Isaías 13, verso 8, ao verso 13, entre outras tragédias, afirma que, primeiro, o dia do Senhor, e nós queremos que esse dia do Senhor é o tempo da grande tribulação, o dia do Senhor vem com furor e ira ardente. Segundo, os céus deixarão de brilhar a sua luz. Terceiro, que a terra, os céus vão estremecer e a terra se vai mover do seu lugar. E em quarto, que o homem será mais raro do que o ouro fino de Ofir, como se vê em Isaías capítulo 13. De maneira que eu creio que vem aí grande problema sobre a terra. Esta visão de João mostra-nos as pessoas a serem apanhadas com esse tremor de terra e com essas bolas de saraiva de 45 quilos sobre as suas cabeças, propriedades, etc., sobre as suas vidas. Portanto, o Senhor diz que vai mover a terra, e mover significa deslocar, agitar, mexer, e isso significa que o planeta pode mudar de órbita, etc., etc. Ainda em relação com a Terra se mover ou mudar de órbita, diz em Job, no capítulo 9, verso 5 e verso 6, estas palavras: Ele
é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que as transtorna no seu furor, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Esta é a profecia que nunca foi cumprida na terra do que estamos falando e revelado no livro do Apocalipse e no livro de Isaías, e tem que um dia acontecer. Nunca houve terremoto semelhante sobre a terra e tem de acontecer. Em quarto lugar, a grande cidade fende-se em 3 partes. Queremos que essa grande cidade é Jerusalém. Podemos ver um vislumbre em Ezequiel capítulo 5 e verso 2. Em quinto lugar, com este terremoto, as cidades das nações caem. E queremos que é a nível planetário, visto que o terremoto atinge toda a Terra. Pergunto como é que será com as pessoas que moram nessas cidades. Por favor, responda, porque está escrito que as cidades das nações vão cair. Em sexto lugar, vem a queda da destruição de Babilônia. Queremos que esta Babilônia não é a Babilônia do Iraque, que não existe, mas a cidade de Roma, que abriga, nesse tempo, a sede religiosa do governo mundial e todo o sistema de religiões oriundo de Babilônia. Em Apocalipse 17 revela a prostituta assentada sobre a besta, ou seja, a religião universal apoiada sobre um governo político. E no verso 18 João informa que essa Babilônia Deus vai destruir. Vamos ver algo sobre o assunto. Esta é a descrição bíblica. Uma mulher assentada, uma prostituta assentada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. A prostituta não é uma prostituta de carne, mas uma prostituta espiritual simbolizada naquela mulher com doutrinas espúrias contrárias à Santa Escritura. E a besta revela o poder político mundial. Isto encontra-se atualmente no mundo, no Vaticano, nas Nações Unidas e na Europa. O anjo anunciou, João escreveu, a queda ou destruição de Babilônia. E queremos que estes ensinos religiosos babilônios se concentram todos nestes dias, nesta cidade chamada de Roma. No capítulo 17 do livro do Apocalipse revela essa prostituta, conforme temos vindo a falar, que encheu a terra da sua prostituição espiritual. E o verso 18 diz que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No tempo de João não havia outra cidade que reinasse sobre o mundo a não ser Roma. Portanto, queremos que esta Babilônia é concentrada em Roma. Queremos também que esta é a sede religiosa que alberga neste tempo presente o governo religioso mundial, que vai ser desfeito quando chegar a sua altura. E como é do domínio público, do conhecimento público, atualmente todas as religiões, de um modo geral, estão juntas no Vaticano. Portanto, a profecia está-se cumprindo ou vai ter o seu epílogo também no seu tempo. Quanto à Igreja de Cristo nesse tempo, estará gozando, ou está gozando com o seu Salvador no lar da glória do céu, esperando que Ele venha para a terra, que Jesus venha para a terra estabelecer o seu milénio e usar de juízo sobre as nações. A Igreja de Cristo, portanto, está no céu nesse tempo e há de vir, conforme está escrito em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 15, e Judas 14 e verso 15. Por último, as ilhas e os montes vão desaparecer.
as ilhas e os montes vão desaparecer, este grande terremoto causará a destruição desses montes e os tsunamis cobrirão as ilhas com as águas do mar. Os terremotos de Apocalipse 6, os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Mas neste terremoto diz que não existem. Apocalipse 16 e verso 20. Primeiro foram removidas, mas agora não existem. A Terra, a meu ver, vai tomar outra configuração, etc, etc. Neste caso, diz a palavra de Deus que elas vão fugir, e fugir é desaparecer, e não achar significa que não se encontram, desapareceram. Você gostaria de estar por cá? Nós vamos mostrar ainda algo mais que queremos que já Isaías, no capítulo 24, nos fala disso há muito tempo antes da manifestação de Jesus. Já Isaías estava falando que um dia a terra iria ser machucada, partida, revolvida, etc. Vamos ver. A terra vai pegar fogo, conforme está escrito em Apocalipse 8. Mas vem aí o tempo em que a terra vai aquecer tanto com o sol que os homens vão ficar abrasados. Meteoros cairão sobre a terra, sobre o mar, que deixará o planeta em graves dificuldades. Em Isaías 24, 19 a 21, temos uma ideia. Como diz, de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra, como um ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, na altura, e os reis da terra sobre a terra. Temos uma ideia de que isto pode ou poderá acontecer no tempo da grande tribulação. É uma visão de que coisas deste género podem acontecer à Terra. Não fiquemos para esse tempo. Segundo o nosso texto de Apocalipse, capítulo 16, verso 18, diz: E houve vozes e trovões, e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. As cidades das nações vão cair, e eu não quero estar cá por esse tempo. E para terminar este vídeo, meu amado telespectador, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado amigo, minha querida senhora, ao ouvirmos estas coisas descritas nas Santas Escrituras, você crê que elas vão tomar lugar? Eu creio que vão tomar lugar como elas estão escritas. Ou onde há figura que se compreende que é figurado ou simbolizado, tem que realmente seguir esse tipo de revelação. Mas quando as coisas são diretas e explicadas desta forma nas Escrituras, lembra-se de que isto não é figura nem é simbolismo, de maneira que isto vai acontecer mesmo. Quanto a Israel, pois estamos falando da semana número 70 da história profética de Israel. Quanto a Israel, como temos vindo a falar, uns estão em Petra, refugiados, outros estão sendo destruídos pelo Anticristo na sua própria terra. E no capítulo 13 e verso 6 de Zacarias, quando Jesus vier em seu socorro, lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então todo Israel chorará.
que os seus antepassados mandaram matar o seu Messias. Mas foi desta forma que Deus cumpriu aquilo que desde o princípio tinha estabelecido, que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, por ti, por mim, por Israel, por todo o povo do mundo inteiro. Somente em Jesus Cristo há salvação. Então, cumpre-se o que está escrito em Romanos capítulo 11, verso 25 e verso 26, por Paulo, que diz que o remanescente de Israel, todo o Israel será salvo. Não é isto maravilhoso quando Jesus Cristo vier para a terra? Satanás é amarrado e colocado no poço do abismo. Um anjo do Senhor virá do céu e, com uma grande cadeia, isto é simbolismo, amarrará o diabo e lançará no inferno. Vamos ver. Aqui temos uma ilustração simbólica de um anjo ou de um arcanjo que desce do céu com uma grande cadeia para prender o diabo. Ora, o diabo não pode ser preso, que é um espírito preso como nós compreendemos como uma cadeia. Mas isto é simbólico daquilo que vai acontecer a Satanás. Assim diz a palavra de Deus em Apocalipse 20, verso 1 ao verso 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Finalmente, por 1000 anos, vai haver paz na terra. Mas Satanás estará no poço do abismo. E isso vai ser maravilhoso, porque aqueles que vão para o milénio com Jesus vão ter uma vida semelhante ao tempo de Adão e Eva. Viver quase 1000 anos, conforme está escrito no livro de Isaías. Damos graças a Deus pela sua palavra. Damos graças a Deus pela sua misericórdia, pela paz, pelo perdão que Deus nos concedeu. E lembremos-nos disso, não queira ficar para esse tempo da grande tribulação, mas procure estar preparado para o arrebatamento da Igreja. E se Deus quiser, no próximo domingo falaremos sobre a segunda vinda de Jesus para a Terra. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém.